Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso evento Dia Matemático, em homenagem a Eminator. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira palestra com a professora Irina Cachuba, sobre a vida e, essencialmente, a biografia da Néter. E agora a gente vai mergulhar um pouco mais no trabalho dela, né? E quem vai apresentar a nossa segunda palestra agora é a professora Lúcia Satie, professora do Departamento de Matemática do IN, da área da álgebra. E é isso, sem mais delongas, vou passar a palavra para você, Lúcia. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite. Bom, eu vou fazer aqui colocar a apresentação em tela cheia. E, bom, qualquer problema, vocês falem aí, tá? Eu não vou ficar muito de olho no que está acontecendo na sala. Bom, então, quando o Vitor me chamou para falar sobre contribuições da Eminator, eu me assustei um pouco. Falei assim, nossa, quem sou eu, né, para falar? Não sei, né? Mas aí eu topei. E vocês não precisam se preocupar, não é para sabotar o evento de vocês, coisa nenhuma, tá? Eu falei assim, bom, depois de ter aceitado, né, quer dizer, o aceite foi por duas razões, né? A primeira é que muito das coisas que a gente não sabe é porque não teve a oportunidade de aprender, e aqui era uma boa oportunidade para saber um pouco mais, né, como foi o papel da Eminator, e também para prestigiar o evento, né, de vocês. Assim, o que eu estou achando está super organizado, né, e vocês estão trabalhando super bem, direitinho, e acho legal, né, poder participar desses ciclos que vocês estão fazendo. E, bom, então é isso. Eu estava falando agora há pouco, né, de que eu fiquei na internet procurando uma figura que eu queria mostrar para vocês. Não sei se vocês conhecem isso. Isso é uma linha do tempo. É um pôster gigante, que é a linha do tempo da matemática no milênio, né? Dos 1000 até... Ele chama... O subtítulo do pôster assim, né? A linha tem... são vários... Os principais matemáticos desse período, eles estão marcados aí. Bom, não dá para ver nada, né? Eu procurei uma figura que não dá para ver, né? Que adianta. Tá, e esse é o subtítulo. O título do pôster é esse, né? Curiosamente, a gente vai falar de uma mulher, né? E a tabela é dos principais homens da matemática. Bom, mas ela aparece aqui, né? Vou fazer um zoom no período que a gente vai, que é aqui, né? A Eminator, ela atuou aqui no final do século XIX e começo do século XX. Tá? Então, fazendo um zoom, continua sendo ruim de ler, mas dá para encontrar, dependendo de como é o tamanho da sua tela, aí talvez você consiga ver a Néter aqui. E eu circulei alguns dos outros nomes que vão aparecer. Bom, vou falar de mais gente do que esses que estão aí, né? Mas isso aqui é uma tabela assim que só tem os principais mesmo. Para vocês terem uma ideia, assim. Tá? Então, assim, é um extrato, né? É só um pedacinho da vida matemática que acontecia na época. Tá? E colocando em linha do tempo, eu resolvi fazer a dela, né? Desde quando ela nasceu, durante a vida toda. Esse 1902 é a primeira contribuição dela para a matemática, e o que eu vou falar, ele está contido nesse período que eu pintei, de 1921 a 1929. Infelizmente, não vou conseguir falar sobre os invariantes que a Irina deixou, né, aquele resultado de 1926 que ela comentou. Eu vou falar mais de estrutura mesmo, né, parte de álgebra, que eu acho que foi a parte assim, mais importante, e é o que tem mais por aí, né, de material, que relata bem o que aconteceu. Tá? Então, essencialmente são dois temas, né, que eu vou falar, que é dentro da álgebra comutativa e da álgebra não comutativa. Tá? Então, a primeira parte, eu acho que a parte
principal assim na álgebra é o que ela fez na álgebra comutativa, né? E para isso eu tomei essas duas referências. Tá? Então, como eu disse, né, eu fui estudar, né, fui atrás de informação para tentar montar essa palestra, e é aquilo, né, esse tipo de palestra dá muito mais trabalho do que uma que a gente vai falar das coisas que a gente estuda, né, e, bom, foi legal, né, deu trabalho, foi super legal, gostei, devia ter gastado mais tempo com isso, quer dizer, assim, o tempo que você tiver, você vai conseguir usar para aprender mais, porque é muita coisa que tem, né, então, é assim, ó, esse aqui é um artigo que, embora seja 2000 e esse 2004, esse aqui é mais recente, né? Porque esse aqui é a segunda edição, tá? Então, aqui ele fala essencialmente da primeira parte que eu vou falar, né, na álgebra comutativa, e nesse livro aqui, ele detalha bem mais o que ele fala aqui nesse artigo, tá? Então, esses foram as duas principais referências. A nossa sorte é que tem muito material, sabe, para ser consultado. Eu não li nenhum original, porque, diferente da Irina, né, não entendo uma palavra de alemão, então eu fui naquilo que outras pessoas escreveram sobre ela. Tá? E para a segunda parte, na álgebra não comutativa, eu olhei 2 livros também de história da álgebra, desses 2 outros autores, tá? Kleiner e o Van der Weyden, que a Irina já falou. Tá? Então, para a gente começar, gente, eu mais ou menos, eu não sei eu já esqueci o que eu pus aqui nesses slides, então eu vou colocar o slide e aí eu vou lembrar o que eu tinha pensado, tá? Então, aqui eu estou simulando uma conversa no IME, tá? Nos corredores do IME. Então, você está conversando com seus colegas e aí você vai falar de álgebra. Quando você fala álgebra, o que você pensa? Você pensa nisso, né? Classe lateral, homomorfismo, quociente, teorema de isomorfismo, etc. Olha, isso aqui não é invenção minha, viu? Isso acontece mesmo. Esses dias, na aula, um aluno falou assim, gente, mas todo curso de álgebra começa igual, né? Tem essas coisas todas. Então, é isso. É assim mesmo, mas não era assim, sempre, né? E aí, mais ou menos, o que eu vou tentar dizer para vocês é como é que a coisa ficou assim, né? Bom, então é assim, olha, claro, a matemática ela não se faz sozinha, né? Ela é uma coisa de colaboração, um aproveita o resultado do outro, se inspira no que as pessoas fizeram, tentam melhorar resultados e tudo mais, né? Então, o ambiente, né, são 2 assuntos, né, distintos quer dizer, não distintos, né, mas que eu separei como 2 partes, e ela está baseada nesses temas que eram hits do momento, né? No começo do século XX, era isso que se fazia, isso era alguma das coisas que se faziam na época, tá? Inteiros algébricos, fatoração de polinômios, e foi aparecendo a ideia abstrata de corpo, né? Essa parte estava um pouco mais avançada, porque o que dizem que a álgebra abstrata, ela começou com Galois, né? E aí, então, grupos e corpos, eles tiveram um desenvolvimento mais assim, começou antes, né? Então, a ideia, isso já estava acontecendo, e em outra, né? Então, esses três temas aqui, eles vão ser base para o que eu vou falar da álgebra comutativa, e teoria de grupos e representações, números hipercomplexos, o que está para a segunda parte, tá? Bom, vamos lá. É aquela coisa, né? A gente prepara, não sabe quanto tempo vai gastar, só na introdução a gente já gastou 10 minutos. Socorro. Então, bom. Então, vou começar dos inteiros algébricos. Então, vou voltar lá na época do Gauss e considerar esse conjunto aqui, que é bem familiar a vocês, né? O conjunto de todos os números complexos, que são da forma A mais BI, com A e B inteiros, né? Vocês conhecem o conjunto dos inteiros gaussianos. E assim, embora seja número complexo, né? Eles apareceram por causa dos números inteiros, né? Foi procurando
resolver problemas de números inteiros, que Gauss teve a ideia de considerar esses números, né? Era tentando encontrar resíduos biquadráticos. E bom, o que a gente aprende? Isso tudo a gente vê nos cursos, né? Aqui quando estuda teoria de anéis, que esse é um conjunto que parece muito com o Z, porque tem algoritmo da divisão, né? Todo ideal é principal, e tem fatoração única, né? E a fatoração única é um instrumento útil para, por exemplo, resolver a equação de Diofantina, né? É uma equação desse tipo em que você quer soluções inteiras, tá? Então, pensa aqui ser um número inteiro, e aí você quer resolver, encontrar soluções inteiras para essa equação. O que você pode fazer? Você pode fatorar, né? Fatorar o que você... né? Esse aqui é um número, você fatora usando fatoração em potência de primo, e aqui você tenta fatorar também, mas aqui não tem muita cara de que dê para fatorar. E aí, com a ajuda desse conjunto um pouco maior, a gente pode fatorar lá em cima, né? Então, se você coloca o número imaginário, você já consegue escrever isso como um produto de, né, dois números, agora só que gaussianos, né? E aí, usando a fatoração única nesse anel, você fatora esse número e aí você vê as possibilidades, tá? Isso aí ajuda, né, a resolver. Bom, inspirado nesse trabalho de Gauss, né, no conjunto desses números, Kummer pensou em trocar esse I e considerar outros números aqui. Então, estava escrito assim, viu? Eu meio que tentei copiar o que eu fui encontrando nos textos para não fazer besteira, né? Mas é esquisito, né? Raiz de menos t e t é diferente de zero, então pode ser qualquer coisa, né? Qualquer número bom inteiro aqui, tá? T diferente de zero inteiro. E raízes enésimas da unidade. E, bom, quando você está pensando em raiz enésima, daí não é bem esse conjunto que a gente considera, né? Você tem que ir um pouco mais, certo? E aí ele começou a trabalhar com isso, e foi nesse ambiente que apareceu a ideia de ideal pela primeira vez, tá? Bom, o que aconteceu aqui, né? Quando a gente aumenta aqui as possibilidades, o conjunto, a depender do que você está pegando aqui, pode perder as propriedades boas, né? E, de fato, a fatoração única não é garantida em qualquer um desses conjuntos. E o Kummer percebeu isso quando ele tratou, nesse caso aqui, com n igual a 23. Certo? E aí deu um problema, ele falou, o que a gente faz? E aí ele começou a tentar contornar esse problema trabalhando com ideais, né? Conjuntos de números para tentar meio que remover o problema, mas não adiantou, não evoluiu muito, né? Mas a ideia surgiu aqui. Bom, só para eu mostrar para vocês o problema da fatoração única, isso aqui é conhecido também, né? Que, bom, não vou fazer no caso de raiz 23ª da unidade, mas vou fazer nesse ambiente, no Z, né, colocando ρ igual a raiz de menos 5, porque isso aqui é conhecido de vocês, né? Que em Z, raiz de menos 5, a gente não tem fatoração única, o 6 é escrito como 2 vezes 3, e também 1 mais raiz de menos 5, 1 menos raiz de menos 5, e que esses números aí são minimais, né? No sentido, eles são irredutíveis, né? Então, não dá para fatorar mais, e também eles não são associados, né? Então, aqui, realmente são duas fatorações diferentes que a gente tem para o número 6. Tá? Então, é isso, né? O Kummer teve ideia de contornar o problema, criando, então, coleção de números, ao invés de trabalhar com o número sozinho, mas a coisa não evoluiu muito, mas por perto tinha o Dedekind. Então, o Dedekind pegou isso tudo que foi feito,
achou incrível, né, as ideias de Kummer e mergulhou nisso, tá? E ele teve, então, foram 2 ideias, né? Acho que a central está aqui no começo, que assim, ele achou que era importante estudar conjuntos que fossem fechados também para inversos, né? Não só anéis, aqueles conjuntos eram anéis, né? E aí ele passou a considerar corpos. Bom, corpo é subconjunto de números complexos, tá? Esse era o mundo deles, tá? Eram números, tudo dentro de C. E aí, assim, considerando um corpo, a grande sacada dele foi selecionar dentro desse corpo aqueles elementos que são raízes de polinômios mônicos, com coeficientes inteiros. Esses são os conhecidos inteiros algébricos, tá? Esse é o nome que se dá para esse conjunto. Então, olha como é. Se você quisesse estudar aquele exemplo do tipo dos conjuntos que Kummer estava estudando, por exemplo, A mais B raiz de menos 3, então o que ele fazia? Ele pegava o corpo, o menor corpo que contém aquele conjunto, né? Então coloca os inversos, porque ele é fechado para soma, para oposto, para produto, mas não tem os inversos, né? Aí coloca os inversos, dá isso. Escrevi certo, né? Tá. E se você vai dentro desse conjunto e procura aqueles que têm a propriedade aqui em cima, ó, o que você vai encontrar? Uma coisa um pouquinho maior, tá? Bom, às vezes dá o mesmo, né? Às vezes dá uma coisa maior. Isso depende aí do caso. E assim, se você começa com um conjunto de elementos que é algébrico mesmo, sobre Q, você vai ter que esse conjunto vai estar, né, esse anel vai estar contido nesse, tá? E o que ele descobriu foi que a relação que tem esse novo anel, que eventualmente pode ser maior, em relação àquele corpo que foi considerado, esse aqui, essa relação aqui, ela é muito boa, é tipo os inteiros com os racionais, tá? Então, são os inteiros daquele corpo, né? É assim que a gente pensa, tá? E aí ele passou a estudar esses anéis de inteiros algébricos, né? E tentar resolver esse problema aí da faturação. E para isso, o que ele queria fazer, né? Assim como o Kummer, a ideia era se livrar dos números e pensar em conjuntos, né? Então, começou a fazer operação com ideais, em vez de números. E, bom, a gente consegue, eu acho que, imaginar um pouco, né, essa situação, porque se a gente pega os inteiros, né, no mundo dos inteiros, a gente aprende a fazer isso, né, troca, em vez do número inteiro, a gente pega o ideal gerado por ele, e isso já facilita muita coisa, né, porque essa coisa de tratar de um número, né, você tem que se cuidar para não falar, você tem que pensar no positivo, no negativo, né, quando você fala o número primo, tá, 2, eu posso pegar menos 2, pego 2, pego só os positivos, não sei. Então, quando você começa a fazer operações com os ideais, isso se dissolve, né? Porque o 2 e o menos 2 estão no mesmo lugar, né? Então, isso já facilita no mundo, assim, que a gente tem bem o controle, entre aspas, né? A gente não conhece tão bem, assim, os inteiros, mas... quer dizer, conhece, né? Mas eu estava pensando nos primos, né? Que eles estão meio bagunçados lá dentro. Bom, então, aí o Dedekind começou a operar com ideais, tá? Então, vou lembrar de novo que ideal é inteiros algébricos, tá? Esse era o objeto que ele estava estudando, e ele tinha também esse conceito de módulo, já existia na época, tá? Então, a gente pode pensar que módulo e ideal é a mesma coisa, tá? Aqui no... Bom, então, aí tem a noção de produto de ideal, de visibilidade, ideal primo. Ideal primo é aquele conceito que vocês conhecem. Um produto está no ideal, então um dos dois tem que estar, né? Isso é a noção de ideal primo.
Divisibilidade também dá para extrair daquilo que a gente conhece, né? E a ideia é essa, um ideal divide o outro se o outro está contido no 1, né? E aí ele conseguiu descobrir, assim, que apesar daqueles anéis lá, dos E raiz de 5 não ter fatoração única, existe fatoração única para os ideais de inteiros algébricos, né? Você consegue escrever como... Você tem uma decomposição... Bom, aqui não está tratado da unicidade, né? Não é... Então, isso é uma coisa que depois me ocorreu, sabe? Que não tá enunciada a unicidade, né? A questão da unicidade era uma coisa meio vaga, apesar disso ser o ponto central, né, do estudo que levou a isso. A gente não sabe muito bem onde é que está a questão da unicidade das decomposições, né? Isso é uma coisa que ficava meio, na época, meio bagunçado, era parcial, às vezes não tinha muito resultado enunciado em relação àquilo, né? Isso tudo foi arrumado depois, né? Então, nessa época, eu não sei bem direito se a questão da unicidade já tinha sido explorada. Bom, mas, de todo jeito, existe essa fatoração, né? E aqui, ó, se você faz um paralelo com fatoração de números, né, é mais ou menos a mesma coisa, né? Porque você pensa assim, né, que todo número, ele é produto de potências de primos, né? E aqui, esse produto aqui, né, o N, o produto das potências de primos, coincide com o MMC, né, das potências de primo, porque esses primos aí são, se você pega dois primos distintos, potências desses dois primos, né, são sempre primos entre si, né? O que eu estou dizendo, PI elevado a alfa I é primo com PJ elevado a alfa J, se PI e PJ são diferentes, né? Então, é a mesma coisa. Tá? E, bom, o que ele quis, demorou um pouco, né, para isso acontecer, porque isso foi um longo estudo, né? Desde o primeiro artigo dele, em relação a esse trabalho com ideais, até o principal, assim, digamos, né? Teve aí alguns anos, eu não sei quanto, tipo uns 8 anos, né? E aí o que ele procurava fazer, né? Ele procurava ir se liberando, né, da necessidade de ter que pegar elementos no anel, né? E lá no final, né, quando ele já estava mais organizado nessas ideias, aparece esse resultado aí, que ele usou para conseguir as decomposições. Então, de novo, né, eu estou falando módulo aqui, mas você pensa que é ideal, tá? Então, se você tem um módulo que é finitamente gerado, e você, dentro dele, você tem ideais, né, numa sequência encaixante, então uma cadeia ascendente, essa cadeia vai estabilizar em algum momento, tá? Isso é exatamente a condição de cadeias ascendentes da Noether. Eu falo errado o nome dela, né? Aprendi hoje que nem é assim que fala, mas eu acho que eu não vou conseguir mudar, viu? Gente, vou continuar falando assim errado. É a condição... E toda vez que eu falar condição de cadeias ascendentes, é isso, tá? Toda cadeia ascendente de conjuntos, aí é módulo ou ideal, né? Ela vai estabilizar, tá? Isso é condição de cadeias ascendentes. Eu não vou mais mencionar o que é a propriedade, eu vou ficar falando dela só, tá? Mas é isso. Bom, já está aí, né? A condição que deu fama a Noether, já apareceu antes, mas era assim, ela estava no meio de propriedades de números complexos, inteiros algébricos, tá? Era nesse contexto, tá? E é bom lembrar que para ele, para Dedekind, os ideais, eles eram só uma ferramenta, né? Ele considerou esse ideal, quer dizer, ele teve essa ideia genial, né, de tratar de ideais
inteiros algébricos, mas isso tudo é porque ele queria entender aqueles corpos, né, e problemas relacionados a inteiros mesmo, né? Então, é realmente um acessório aí na teoria que ele estava fazendo. Tá. Eu acho que eu preciso ir mais rápido, porque eu não vou conseguir falar tudo. Tá, então, isso que eu falei foi de inteiros algébricos, tá? E aí tem um mundo paralelo agora dos polinômios, tá bom? Então, as coisas... Quer dizer, é assim, um conhecia o trabalho do outro, aí pegava uma ideiazinha de um para usar no outro, mas eram mundos isolados, sabe? Quer dizer, independentes. Tá? Então, fatoração de polinômios... bom, é assim, né? Polinômios invariáveis. Aí dá assim, um incômodo, assim, mas os coeficientes estão aonde, né? Bom, é assim, os números eram complexos, é tudo subconjunto dos complexos, tá? Então, não, de propósito, não tem onde é que estão as variáveis, os coeficientes, desculpa. Tá? E aqui, bom, também se usava a noção de módulo, né? E ideal agora não é mais ideal de números, é ideal de polinômios, tá? A nossa história vai começar com Hilbert e os dois teoremas famosos dele nesse contexto, que é o teorema da base, né? Que todo módulo é finitamente gerado. O que eu quero dizer com isso, né? Se você pega... Então, se você quiser pensar em ideal de polinômios, tá? Pode ser também. É assim, né? Se você pega qualquer ideal do anel de polinômios com n variáveis, tá? Então, vou falar isso na nossa linguagem, tá? Então, você pega o anel de polinômios em n variáveis com coeficientes em C. Aí, você pega um ideal lá dentro. Então, o que o Hilbert mostrou? Ele mostrou que você consegue gerar esse ideal com uma quantidade finita de elementos dele. Tá? Então, existe uma quantidade finita de polinômios em M, né? Que todo elemento de M, ele é uma coisa desse tipo. Somas de múltiplos, aqui são polinômios, né? Daqueles caras lá que são geradores. Então, a gente chama conjunto gerador, mas nesse contexto ele é chamado de base, tá bom? Base é qualquer conjunto gerador, tá bom? Então, e tem o outro resultado famoso, o teorema dos zeros, o Nullstellensatz, que diz assim, pega aí uma coleção de polinômios, tá? Então, se acontecer do seguinte, um deles, esse aqui é o distinguido, se esse polinômio f, ele se anular em todas as raízes comuns desses polinômios, então o que vai acontecer? Vai ter uma potência do f que mora no ideal gerado por F1, Fk. É isso que está escrito aqui. Tá? Então, você pega F1, Fk, você faz o ideal gerado por eles, né? Se o F se anula nas raízes comuns desses caras, não necessariamente ele está no ideal gerado, mas uma potência dele vai estar. Tá bom? Esse é o teorema dos zeros. Bom, isso aqui é o que vai dar inspiração para Lasker, e agora esqueci de ver como é que fala o nome dele. Lasker. Esse matemático, ele foi aluno do pai da Noether, e, bom, ele queria... Inicialmente era invariantes, né, que ele estudava, mas depois ele se interessou pela questão de faturação de polinômios, né, e a contribuição dele, a maior, assim, é um artigo dele de 1905, em que aparece o conceito de ideal primário, tá? Então, hoje em dia,
ideal primário é isso. É parecido com o ideal primo, né? Só que a condição é um pouco diferente, assim. Se um produto está no ideal e um dos elementos não está, então tem uma potência do outro que está, né? Isso aí é bem inspirado nesse teorema do Hilbert, né? Então, é bem meio naquele estilo. Então, se você quer pensar num exemplo, você pode pensar nos inteiros, são ideais gerados por potências de primos. Tá? Esses daí são os ideais primários. Tá? E aí, ele conseguiu provar um teorema de decomposição para módulos ideais de polinômios, né? É mais ou menos naquele estilo. Então, ele mostra que todo módulo interseção de um número finito de módulos primários, e tem mais um pedacinho lá que é um módulo que não anula. Não é anulado ao mesmo tempo, né? Por ninguém. Tá? Então, aqui a noção... Então, para ele, aqui tem uma diferença pequena, né? Entre módulo e ideal. Assim, depende de quem você considera, onde estão os coeficientes dos polinômios. Tá? Então, poderia ser nos racionais, né? O ideal é uma coisa menor, e o módulo, ele podia estar com os coeficientes num conjunto maior, contendo os racionais, né? Mas, essencialmente, a gente pode pensar que são a mesma coisa, tá? Eu só destaquei isso porque aparece no enunciado, no mesmo enunciado aparecem os dois termos, né? Mas eu acho que isso não atrapalha a gente pode pensar o tempo todo que a gente está pensando em ideais, né? Porque isso é o conceito que está mais familiar para a gente, né? Bom, então deixa eu contar para vocês como é a definição de ideal primário para fazer sentido o que eu vou falar a seguir, né? Que é outro resultado que... Então, nesse ano aí de 1905, teve dois resultados importantes, né? Um deles foi essa da decomposição, né? De escrever todo o módulo como interseção de primários, e uma condição envolvendo... uma propriedade envolvendo os ideais primários, mas para isso eu preciso definir o que é ideal primário, né, na concepção dele. E assim, ele definiu o ideal primário usando Então, na verdade, é variedade, né? Se a gente pensar, hoje em dia, o que significa isso, né? Você pega um conjunto de polinômios, né, que é um módulo, né? Então, pensa assim no ideal, vai? E aí você pode pensar no conjunto de todos os zeros, tá? Então, isso seria a variedade, né, algébrica, dada por esse... E aí, você tem a noção... Então, o nome aqui é um nome alemão, né? Eu não vou conseguir nem falar, não sei nem escrever, mas ele foi traduzido como spread, tá? Mas eu vou chamar de zeros, tá bom? Conjunto de zeros do módulo. Então, esse conjunto de zeros, ele vai ser irredutível se acontece essa propriedade. Então, toda vez que um produto se anula em um ponto, um dos dois se anula, tá? F ou G, tá? E aí, a gente tem uma conexão disso com ideais primos. Então, assim, se o ideal é primo, então os zeros dele formam um conjunto irredutível, tá? E se você tem um ideal, né, em um módulo, que o conjunto de zeros é irredutível, então você vai conseguir um ideal primo que contém esse M, tá? E aí, nesse contexto, né, toda vez que acontecer isso, aí eu posso querer dizer se esse módulo vai ser primário ou não. Então, a definição é essa, né? Um módulo desse tipo aqui vai ser primário se toda vez... Então, desse tipo é isso, né? Que ele tem esse conjunto de zeros irredutível. Então, toda vez que esse produto tiver em M e um não tiver, então o outro tem que estar naquele P maior que contém o M, tá? Que é mais ou menos, né? Você pode pensar assim, ó. Você pode pensar que o M
um P elevado a KZ, é claro, é polinômio, né? Eu estou falando em Z. Mas, e aqui você pega, o ideal primo vai ser o PZ, né? Ou, se você quiser pensar em polinômio, é assim, você pega um ideal que, para você, se você... É como se você tivesse assim, ó, se você tivesse uma potência de um irredutível num módulo. E aí, o ideal primo, você pega esse irredutível e tira a potência, sabe? É mais ou menos assim, né? Então, você pega os pedaços irredutíveis, assim, digamos. Aí você consegue criar esse ideal maior aí, que contém o N. Tá? E aí o que ele provou foi isso, né? Que toda vez que você tiver um ideal primário, então é bem assim, viu, gente? Tá escrito módulo, 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 aí de repente é ideal que aparece no enunciado. E eu não fui atrás para saber o que está acontecendo aí, mas é aquilo que eu falei, né? Eu acho que não tem muita importância para a gente, né, saber exatamente o detalhe, porque é a coisa do coeficiente do polinômio, tá? Então, o resultado é esse, né? Se você tem o ideal primário, e você pega o primo que contém esse ideal primário, então, você consegue dizer essa propriedade dos elementos que estão nesse ideal primo, né? Sempre uma potência dele vai cair no ideal menor, tá? E para fazer isso, ele usou uma ideia que remete de novo à condição de cadeia, tá? Então, isso é uma condição de cadeia, está camuflada aí, né? Que dá uma sequência de ideais encaixantes assim. Vai ter um momento lá na frente que... Bom, não precisa ser tão lá na frente. Que vai dar... Quer dizer, os primeiros, né, vão dar conta do que acontece lá na frente. Então, toda vez, né, vai ter um lugar lá na sequência que vai fazer o seguinte, né, todo mundo que você pegar a partir dele, você consegue colocar dentro do MMC dos módulos anteriores. Tá? Então, MMC, então, se pensa nos produtos, né? Tá? Então, ele é bem parecido com, apesar do enunciado ser diferente, mas a ideia é bem parecida, né, com a do Dedekind. E a demonstração completamente outra, usa a teorema da base, usa a propriedade de polinômios em cheio, tá? Bom, pelo que dizem lá, né, tem influência muito, assim, dos trabalhos de Dedekind e Kummer em relação aos números algébricos, para ele desenvolver toda essa teoria. Só que, assim, né, o que ele trouxe de lá foram as ideias, tá? Apesar de ter interseção nas ideias, ainda os dois mundos eram isolados, tá? E isso vai ser resolvido depois, né, mais para frente, cenas dos próximos capítulos. Então, aí tem uma complementação no trabalho de Lasker, que vem com Macaulay. Ele prova, então, a unicidade da decomposição, e foi nessa hora que caiu a ficha, né? Falou assim, e agora? A primeira está sem a unicidade, né? Mas aqui foi publicado, né? Então, é aquilo que eu disse, né? A questão da unicidade, da decomposição, era uma coisa que aparecia de vez em quando, sabe? Não era uma coisa que era muito... não era um estudo muito rigoroso e efetivo, assim. Aparecia às vezes. E aí o que ele fez foi isso, né? Ele mostrou a unicidade da decomposição que Lasker conseguiu antes, mas eu nem sei nem se deu tempo de acompanhar. Essa decomposição dele tem só os ideais primários, né? A do Lasker tinha um pedacinho que não zerava, mas passa de um para o outro, porque assim, o contexto era um pouquinho diferente, né? O que fazia Macaulay, ele trabalhava sempre com ideais que pelo menos o zero era a origem, né? Era zero de todos os polinômios. Então não tinha essa, ele não tinha essa de ter
um polinômio que não tinha zero, né? Porque era tudo homogêneo. Mas ele dava para passar tranquilamente de um lugar para o outro, tá? Bom, eu preciso ir mais rápido. Deixa eu falar aqui. Eu vou tentar falar menos, tá? Para poder fazer a segunda parte também. Tá tudo bem, pessoal, por enquanto? Tá? Tá. Então, tá bom, pode usar o tempo que você precisar, Lúcia. Assim, a próxima palestra vai ser só as duas, então. Tem tempo. não vou fazer isso com vocês. Então, agora, é o terceiro elemento que falta para falar do que fez a Noether, a união que ela fez, né, de tudo isso, é a noção de corpo abstrato. Tá? Então, a ideia, a noção de corpo abstrato, ela precisou também de um estímulo anterior, né? E isso veio com Hensel. Ele não queria estudar corpos, né? Ele queria, na verdade, era representar números racionais para conseguir entender melhor, né? Ele achava que o problema lá no estudo dos números algébricos é que os números racionais só tinham uma representação, a decimal, né? E então ele se inspirou no que fez o Weierstrass, porque ele representava números complexos como série de potências, né? Então ele falou assim, acho que eu vou fazer a mesma coisa, né? E aí ele criou os números p-ádicos, e aí a ideia é assim, você fazer tipo uma mudança de base, né? Escrever na base P, assim. E aí considerou esse tipo de número, então é uma série, né? Na verdade não é um número, é uma série. E é assim, os coeficientes são em potências de P, e veja que a potência aqui, ó, você fixa um R, pode ser qualquer inteiro, e aí você vai aumentando aqui, né? Então, a partir do R, você vai aumentando. E esses AIs aqui são números racionais e já simplificado, né? No denominador desse número racional, você não põe o P, tá? Porque a parte do P está toda aqui, ó. E bom, o que dá para fazer é reduzir, né, a expressão, quer dizer, pensar nos AIs inteiros, agora, em vez de racionais, só inteiros, e entre 0 e P menos 1. Né? Com isso, ele já conseguia escrever todo o número racional. Tá? Então, esse foi o contexto onde esses números apareceram. Mas o que ele serviu foi de inspiração para o Steinitz. A Irina falou dele, né? Então, o que ele fez? Ele foi quem iniciou mesmo o estudo de corpos abstratos. Tá? Então, até então, corpo, o que era? A noção de corpo já existia, a noção de corpo abstrato já existia, mas o que eram os corpos? Ou eram de números, né? Relacionados aos complexos, aqueles corpos que tinha o Dedekind, que ele considerou, podia ser corpos de funções e tudo mais, né? E primeira vez que apareceu um corpo que não era desse tipo foi lá nos p-ádicos, porque aquilo lá dava um corpo, né? E um corpo de característica positiva. Né? Foi a primeira vez que apareceu, e aí ele percebeu a importância da característica, também percebeu que todo corpo tem um subcorpo minimal, o corpo primo, e ele viu que tinha que ser racionais, no caso de característica zero, ou ZP, no caso de característica positiva, mostrou a existência de fecho algébrico, e aí, assim, o que ele queria? Ele queria entender os corpos, né? Extensões, pelo menos, essas extensões algébricas, e aí ele foi de ponta a ponta, né? Ele vai no menorzinho, que é o corpo primo, e aí, se ele conseguisse estudar as extensões algébricas todas, né, ele tinha mais ou menos um panorama, assim, de como é, né, a estrutura do corpo. E aí, chegou lá no fecho algébrico, que não dava para continuar fazendo, né, não dava para continuar estendendo. E, bom, aqui ele usou, é claro, precisa, né, de axioma da escolha e tudo mais. Então, foi uma coisa, assim, bem marcante, né, e
E bom, para de corpos é isso. E o que ele fez aqui inspirou uma outra pessoa. O Frenkel, ele foi aluno do Hensel, né, lá dos P-ádicos. E qual foi a questão lá, né? Ele ajudou, viu? O Frenkel ajudou na formulação, na publicação dos livros do Hensel, ele estava sempre aí por perto, e ocorreu para ele essa questão, né, de trocar o número P dos P-ádicos por um número composto. Aliás, isso, na definição de número P-ádico, o P não precisava ser primo. Mas por que o Hensel considerou só os primos, né? Ele não queria saber dos outros casos, dos compostos, porque apareciam divisores de zero. E é assim, né? Cada um vê o que quer, né? Para Hensel, divisor de zero só atrapalha. Isso aí não é interessante, não quero saber. Isso aí joga fora. O Frenkel não, ele falou assim, não, isso aí parece, vou tentar aqui, né? E aí o que ele fez foi pegar o que fez o Steinitz e tentou adaptar para anéis. E aí tem uma definição aí de anel. Então, para ele, anel é assim, vou definir, vai ser uma estrutura com duas operações, tem soma, tem um produto. Quer dizer, tem duas operações, não soma e produto, são duas operações, numa delas pode não ter, não dá para desfazer, não tem, inversos, um deles não tem inversos, e podem aparecer divisores de zero. É assim que ele definiu, né? E, bom, apesar de ter esse conceito de anel, ele não fez conexão alguma com os anéis que já existiam, né? Inteiros algébricos, polinômios. Quer dizer, ele visualizou esse conceito mais geral, mas ele não localizou que existiam essas coisas já, né? Então, quem vai fazer isso mais para frente, vocês sabem quem, né? Tá. Então, acho que chegou na hora de mãe, de juntar as coisas. Então, eu fiz bem pequenininho aí, não sei nem se dá para enxergar. São os dois resultados de decomposição, né, nos dois mundos paralelos. E o que fez a Noether é juntar todas essas coisas, os inteiros algébricos, polinômios e a definição de anel que o Frenkel formulou, né? Mas aí ela começa o artigo de 1921 refazendo o teorema fundamental da aritmética. Então ela faz assim, ó, você escreve um número como produto de potências de primos, e aí cada potência dessas ela chama de Qs, né? E aí você tem uma nova decomposição. E aí ela lista propriedades dessa decomposição, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu queria chegar mais para frente. Mas o que acontece? Esses que aí são as componentes primárias, estão aqui, ó, né, no contexto que aparece nos polinômios. Então, ela juntou as duas coisas, reformula, então, o teorema fundamental da aritmética, aí troca número por ideal. Fazendo essa troca, ela obtém esse teorema do Dedekind, tá? Foi isso que ela fez, e eu vou passar. E aí ela define o anel abstrato, baseado no que fez o Frenkel, e vai estudar a condição de finitude que aparece lá na teoria do Hilbert, na teorema da base, e ela quer explorar essa propriedade, né? A condição de ser, dos ideais serem infinitamente gerados. E o que ela mostra é que condição de finitude é equivalente à condição de cadeias ascendentes para ideais. Tá? Então, pela primeira vez, né, a condição de cadeia foi usada como, não como uma ferramenta, né? Ela foi uma coisa central, quer dizer, as coisas sempre iam numa direção, né? As condições de cadeia apareciam como uma propriedade local ali para resolver algum problema, né? O que ela fez foi extrair essa propriedade e mostrar qual a importância dela abstratamente, né? E aí, depois disso, né, depois desse resultado, ela refaz 4 teoremas de fatoração que já eram conhecidos para polinômios,
mas só em termos de condição de cadeia, tá? E propriedade de inclusão. Então, é isso, né? Os resultados já eram conhecidos para polinômios, e ela soltou a condição, né, local de ser polinômio, então ela usou uma coisa mais geral, mostrou unicidade de fatoração, nos teoremas dela aparecia a fatoração, e é isso. Bom, então, essa coisa da unicidade da fatoração, ela começou a ficar um pouco mais regular a partir daí, né? Porque até então era aquela coisa esporádica. E, bom, essas decomposições multiplicativas foram em decorrência do que estava sendo feito lá com os polinômios, com os números, né? Mas ela também faz decomposição aditiva. Tá? Então, em soma, então aparecem as classes laterais, os quocientes, essas coisas aí, né? Esse é o núcleo, assim, mais ou menos, né? O ambiente é esse aí, né? A consideração de classes laterais, né? Naquela coisa de construção de quocientes, já aparece aí nesse trabalho. Tá? E aí, logo depois, eu vou passar rápido aqui, tá? O que ela fez, na verdade, foi assim, formulou um pouco mais a teoria abstrata e definiu o módulo, tá? Aqui eu acho que não preciso, tá? O conceito de módulo apareceu, e apareceu resultado, esse que a gente usa até hoje, né? Que, quer dizer, em toda hora a gente usa nos cursos, né? Que se o anel satisfaz condição de cadeias e o M é um módulo finitamente gerado, então ele satisfaz condição de cadeia. Apareceu série de composição já, né? Equivalência entre condição de cadeias ascendentes, ter condição de cadeias ascendentes e descendentes, ser equivalente à existência de série de composição, e demonstrou Jordan Holder versão módulos, né? Já existia para grupos, né? Então ela fez essas generalizações e acho que é isso. Agora eu vou passar para a parte dos não comutativos. Tá bom? Então, isso aí, né? Quer dizer, o que está feito nessa primeira parte aí do que eu falei, é mais ou menos foi o jeito assim de juntar tudo no mesmo pacote, né? Então, se começar a tratar objetos algébricos de maneira mais abstrata, né? Bom, o papel que ela tem agora na parte dos anéis não comutativos é mais ou menos esse também, de unificar, né? Unificar a linguagem. Então, o que eu queria falar... Então, eu vou falar meio resumidamente o que tem aqui, tá? Então, é assim, são duas teorias que também independentes, né? Uma é de teoria de representações de grupos e a outra, que eu escrevi lá, números hipercomplexos, nada mais é do que álgebras de dimensão finita, né? Então, eram duas teorias independentes, né? Com ideias indo de um para o outro, pessoas colaborando nos dois, né? Como é o que acontece aqui, ó. Teoria de representação. Então, aqui a estrutura é um pouco diferente, né? Porque é assim, todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, tá? Na teoria de representações de grupos, foram esses três, Mollin, Frobenius e Burnside, que apresentaram os mesmos resultados, feitos de maneira independente, tá? E assim, deixa eu dizer para vocês, então, o que é uma representação de grupo. Vocês sabem o que é, né? Só quero mostrar que vocês sabem. Então, bom, quem fez curso de grupos, né, sabe? Então, vocês têm o teorema de Cayley, um dos primeiros teoremas que a gente demonstra no curso de grupos, que todo grupo é isomorfo a um subgrupo de um grupo de permutações, e isso é porque multiplica, né, se você pensa pega um grupo, pega um elemento dele, multiplicar por esse elemento, o que você está fazendo simplesmente é permutar os elementos do grupo, né?
Então, você pega todos os elementos do grupo, aí escolhe um elemento lá, e aí multiplica esse elemento por todos os elementos do grupo. O que você faz? Você só troca a ordem, né? Você obtém de novo todos os elementos, só que em outra ordem. Então, isso é uma permutação, né? Então, nesse sentido, tá na cara que é, né? E, bom, em termos formais, o que é isso, né? Ser isomorfo um subgrupo é ter um homomorfismo injetor do grupo, num grupo de permutações, né? Do teorema de Cayley, esse N aqui, se o grupo é finito, esse N é o tamanho do grupo, né? Aqui, o grupo é finito, tá, tudo bem. Eu pus que é finito, N é o tamanho do grupo. Tá? E aí você pode generalizar isso, né? E aí você tem a ação que vocês veem também no curso de grupos, é qualquer homomorfismo de G. Peraí, deixa eu falar desse injetor. Né? Ser isomorfo um subgrupo significa que tem que ter, ele tem um homomorfismo e esse homomorfismo é injetor, né? Porque daí você vai ter uma cópia de G na imagem, né? Quer dizer, a imagem é uma cópia de G dentro do seu contradomínio. Tá? E aí, se você libera essa condição aqui, né? E você pegar X, um conjunto qualquer, você pode pensar em homomorfismos de G no grupo de permutações desse conjunto X. Isso é uma ação e, na verdade, é uma representação, né? Você está representando o seu grupo como... quer dizer, você está associando ao grupo um subgrupo de um grupo de permutações. Se esse φ aqui for injetor, aí você vai ver o G como uma cópia lá dentro mesmo, né? Então, e aí o que você pode fazer? Em vez de você pegar esse grupo concreto, que é um grupo de permutações, você pode pensar em matrizes, né? Então, mas eu quero pensar em matrizes multiplicativamente, né? Porque aditivamente ele vai ser sempre comutativo e aí não tem muita graça. Então, vamos pensar no multiplicativamente, e aí você tem, então, a noção do que é uma representação de grupo. Então, é só um homomorfismo de G no conjunto de matrizes inversíveis com entradas em C, tá? Então, isso estava sendo estudado na época, né? Tá bom, deixa eu só falar isso aqui, ó, que dá para transformar uma coisa na outra, tá? Dá para você transformar aquelas ações de G em conjuntos em representações de G em matrizes, né? De um jeito muito natural. Olha, eu estou falando muito rápido, eu não sei se está dando para acompanhar, mas... bom, imaginando que dê. Então, o que eu estou pensando em fazer? Né? Você pensa assim, o G... então, quando você pensa, né, nos elementos de G permutando elementos de X, você pode pensar que os elementos de X estão na base de um espaço vetorial. E aí, quando você permuta aqueles elementos, você está permutando uma base de um espaço vetorial, e aí isso dá uma transformação linear, né? E é inversível porque é uma ação de grupo, você tem inverso e tudo mais. Tá? Então, você consegue naturalmente transformar aquelas ações de grupos em conjuntos em representações nesse sentido aqui, né? E se você fizer isso com aquela ação de multiplicação, que é do teorema de Cayley, você tem a representação conhecida como representação regular. Então, todo grupo tem uma representação muito natural de ser feita, que é isso, né? Você pega os elementos de G, pensa que eles... Você marca, você faz um sinalzinho neles, assim, né? Uma marquinha, assim. Cada um é base de um... cada um deles é um elemento de uma base de um espaço vetorial, né? Então, o espaço vetorial tem base esse conjunto. E aí, quando você multiplica por um elemento de G, aquilo bagunça a base, e aquela bagunça lá vai dar uma transformação linear, né? Que está fazendo cada elemento ir no bagunçado dele, certo? E o que aqueles três matemáticos provaram? Que a representação regular é completamente redutível. O que significa isso? Significa que o espaço CN, né? Lembra que
Então, lembra que a gente está falando de matrizes, né? N por N em C, e aí você pode pensar que você tem aquelas matrizes estão agindo no espaço vetorial CN, né? As matrizes, elas estão associadas a operadores lineares, né? E aí, no CN. E aí, o que você pode fazer, né? Você pode pegar o espaço vetorial, como o espaço vetorial mesmo, né? Escrever ele como soma de subespaços, e esses subespaços também são invariantes pela ação do grupo. Tá? Aqui era um G, tá bom? Não sei o que aconteceu com G. Não é C, é G. E irredutíveis significa que você não consegue quebrar mais, tá? Não tem nenhum subespaço invariante não trivial. Então, o que eles mostraram foi isso, né? Que a representação regular, ela pode ser sempre decomposta de um jeito bem bonitinho, em que as componentes são assim, irredutíveis. E... bom, isso aqui eu vou usar depois. Aqui, só para facilitar a conversa, né, a gente pode trocar o CN por qualquer espaço vetorial de dimensão N, né? Porque todos os espaços vetoriais são de mesma dimensão, são isomorfos, né? Então, a linguagem fica mais fácil. Tá? E outra coisa que eles provaram é assim, que toda representação irredutível, né? Então, lembra, a representação é um homomorfismo de G em algum grupo de matrizes inversíveis, né? De qualquer tamanho. Tá? E ser irredutível significa isso, né? Que você não consegue encontrar dentro daquele espaço nenhum subespaço que seja invariante pela ação de todos os elementos de G. Então, o que eles mostraram é que toda representação irredutível aparece na decomposição da representação regular. E mais outras coisas que eu imaginei que não ia dar tempo de falar, eu não coloquei aqui. Mas é bem bonitinho esses resultados aqui. E cada um fez de um jeito diferente, tá? E aqui aparece, então, olhem, ele tem contribuições para a estrutura de álgebras, vai aparecer daqui a pouco. Frobenius fez via teoria de caracteres, e Burnside se inspirou no que fez Cartan no estudo de grupos de Lie. E Cartan já foi um homenageado de vocês, né? Algum tempo atrás aí. Tá? Então, esse é o panorama. Não, esse era também um assunto aí na moda, né? E isso aqui dá bastante informação sobre o grupo, então isso era uma coisa que estava em desenvolvimento, né? E, paralelamente, o estudo de álgebras de dimensão finita, tá? Então, isso começou, né? Primeiro exemplo de anel não comutativo foi com Hamilton, vocês devem ter já ouvido falar isso 1 milhão de vezes, né? Eu vou passar aqui rápido, tá? E aí isso deu origem a, né, e outras aparições aí fizeram... peraí, que tem um lugar aqui que eu defino o que é número hipercomplexo. Tá, então, aqui eu traduzindo o número hipercomplexo na linguagem atual, significa álgebra de dimensão finita. Ok, mas o que é uma álgebra? Tá, então você pode pensar assim, ó, pega um espaço vetorial de dimensão finita, e aí pensa que dá para multiplicar os vetores, né? Então, quando você pensa nos vetores com a soma e a multiplicação, dá um anel, né? Mas aí, além disso, você tem o espaço vetorial, e tudo isso se comporta bem, né? Tudo que a estrutura aí está bem relacionada, e aí isso virou um foco de atenção, né? Essa aparição aqui, né, desses novos exemplos de álgebras não comutativas estimularam o entendimento, né, dessas estruturas, certo? E aí começou com Peirce, ele começou a estudar, conseguiu classificar as de dimensão baixa. Bom, mas a maior contribuição dele não é essa classificação, mas os métodos, né? Apareceu o conceito de elemento idempotente, nilpotente,
que eu acho que vocês conhecem, né? Constante de estrutura, né? Então, você pega a sua álgebra de dimensão finita, fixa uma base. Aí escreve o produto dos elementos da base como combinação linear dos elementos da base. E aí esses coeficientes aqui, ó, eles são as constantes de estrutura, né? E a maneira como ele desenvolveu toda essa teoria que foi realmente significativo, né, para o que vem depois. Tá? Então, dado o idempotente, ele tinha uma decomposição lá da álgebra, etc. e tal. Tá? Bom, em 1890, apareceu o teorema de estrutura para álgebras de dimensão finita. Tá? Sobre reais ou complexos. Foi descrito como são essas álgebras. Não vou dizer como são, só vou dizer que tem o teorema. Cada um fez de um jeito, para variar. E Wedderburn, logo em seguida, fez a generalização trocando RC por um corpo qualquer. Tá? Aqui, olha, eu acho que eu tenho que falar, porque eu sou não associativa, né? Que as álgebras... Então, aqui, ó, a teorema de estrutura para álgebras de dimensão finita, álgebras associativas de dimensão finita, foi obtida independentemente por 3, né, pessoas, e Cartan, ele fez aqui o que ele já tinha feito para álgebras de Lie, entendeu? Então, tipo assim, as álgebras de Lie nasceram antes, né, das álgebras associativas. Bom, álgebras, os octônios, né, elas não são... Eu passei muito batido lá atrás, que apareceram, assim, muito... Logo depois dos quaternios, também não é associativo, né, é uma álgebra alternativa. Então, quer dizer, esse mundo não associativo é anterior, viu? Bom, mas o que fez a Noether? Ela juntou as duas coisas, né? Então, são teorias independentes. Bom, independentes numas, né, porque Cartan... Não, Mollien, desculpa, estou fazendo confusão. Mollien usou as ideias que ele desenvolveu aqui para álgebras para resolver a coisa lá das representações de grupos, né? Então, tinha uma coisa de contribuição de uma coisa na outra, mas era que nem o que a gente viu antes, né? Que assim, você aproveita as ideias, assim, né? Meio... Quer dizer, tinha um tanto aí, porque tinha a representação regular e tudo mais, né? Eu acho que aqui a coisa já era mais como chama? Integrada. Mas o que fez a M-Noether foi assim, unificou, e a noção de módulo foi uma coisa que contribuiu muito para a coisa, para o entendimento, né, da estrutura, certo? E, bom, o que ela fez, né? Para a representação de grupo, ela colocou representação de grupo no contexto de representação de álgebra, né? Então, a partir de uma representação de grupo, ela encontrou uma álgebra que age, né? Então, é assim, ó, se você pega uma representação... Eu estou com um relógio imenso aqui do meu lado e eu vi que passou a hora faz tempo, né? Bom, vou rapidinho, calma aí. Então, se você pega uma representação de grupo, que é um homomorfismo de um grupo... agora eu já coloquei GLV, tá? Operadores inversíveis de V, tá? O que ela mostrou é que você consegue dar para V, esse espaço vetorial V aqui, ó, uma estrutura de módulo sobre uma álgebra, tá? Que é a álgebra de grupo do grupo G. Então, é assim, o espaço vetorial tem base G, tá? G é base do espaço vetorial. E a multiplicação aqui dentro se dá usando a multiplicação do grupo G, né? Desse jeito você constrói uma álgebra. E aí, se você pensar, né, em V como um módulo sobre essa álgebra, Bom, isso vai e volta, tá? Você consegue somar. Você tem a soma de funções. Então, não é só os operadores multiplicando aqui, você tem soma, tá? Isso ajuda um monte, tá? E aí, isso fez com que a teoria pudesse ser estendida, tá? Então, hoje em dia tem representações inteiras, né? Que é você trocar o C por Z, então trocar corpo por anel, né? Ou trocar por outro corpo,
Tá? Então, se você pode até colocar uma característica positiva aí. E se o P não divide a ordem de G, você tem um mundo completamente diferente. Porque você não tem mais aquela coisa de ser completamente redutível, é um mundo diferente, muito difícil, mas que tem bastante resultado nessa direção. Então, quer dizer, como chama? A extensão aí da teoria, né, se deve a essa abordagem aí, tá? Então, já vou acabar. Tá, então, o que eu queria terminar dizendo é assim, eu falei só de um pinguinho de nada do que ela fez, né? Você vê mesmo naquele período teve a coisa dos invariantes que eu não consegui mencionar. Daqui a pouco o Christian vai falar sobre contribuições da Nether para a geometria, para a física, né? Bom, do mesmo jeito, né? A gente viu, o foco não era esse, mas a gente viu ideias de fora da álgebra ajudando a álgebra, né? Então, a álgebra ajuda fora, né? O pessoal de fora ajuda dentro. E tudo isso é só para dizer que a gente está no lugar só, né? Todo mundo faz matemática, né? Essa que é a ideia. E se a matemática se faz coletivamente, né? Apesar da gente achar que é uma coisa isolada, porque cada um fica no seu canto estudando, a gente precisa muito dos outros, né? Para poder fazer alguma coisa. Esse é o recado. É a lição que a gente aprende. É isso, gente. Desculpa aí ter passado do tempo. Obrigada aí pela atenção. Que isso, Lúcia, imagina. A gente que agradece imensamente aí pelo trabalho, pela dedicação, porque a palestra ficou realmente muito boa. Eu acho que, falo não só por mim, que eu achei realmente muito legal. Obrigada. Bem, vamos abrir para perguntas agora. O Sacha já levantou a mão, então... É só uma frase curiosa que uma pessoa me contou uma vez. Não basta você pegar o livro na estante e estudar por conta própria. A matemática é muito mais coletiva do que individualista. Tanto é que a história da matemática está aí para nos dizer que cada pedacinho foi construído por uma pessoa. E para chegar até chegar no século XXI, cada pessoa construiu um pedaço da matemática. Foi uma coisa coletiva e não individualista. Não existem mais gênios em matemática. O último gênio em matemática foi o Henri Poincaré. Só. Não existe mais universalistas. As pessoas têm que trabalhar juntas para conseguir construir novas matemáticas. É só completando o que a Lúcia tinha acabado de falar. É mais coletivo do que individual. Ok, é isso, concordo. Certamente, Sérgio. Obrigado pelo comentário. Mais alguma dúvida? Bom, por enquanto eu não tenho dúvida, mas só fazer um comentário que eu gostei muito de ver as coisas assim, de entender a linha, como aconteceram, né, a ordem das coisas. Acho que clareou bastante as coisas que eu vi durante a graduação. Assim. Eu vou confessar para você também que eu também gostei de ver, que eu não conhecia, eu tive que estudar. E aí eu agradeço, Vitor, por ter me dado esse desafio, porque aprendi bastante com ele. Com certeza eu aprendi muito mais que vocês, né? Porque a gente tem que ler muito mais, tem que fazer a seleção do que vai falar, né? Eu imagino. Foi bem legal, então obrigada, viu, Vitor? É isso, a gente que agradece. Bem, eu tenho uma dúvida, para falar a verdade. Nesses trabalhos todos que o pessoal fez aí de representações, que você estava falando, eles já usavam essa linguagem mais moderna que a gente usa de representações, ou eles falavam, tipo, uma representação é ver o grupo como subgrupo de matriz, ou coisas assim? Então, cada um fazia de um jeito. Né? O Frobenius usava bastante matriz, porque ele fazia com teoria de caracteres, então era bem matricial mesmo. Agora, Mollien não, já usava mais a estrutura, porque, então, depende muito da formação, né, de cada um. E aí, o tipo de assunto que a pessoa estudava, acho que influencia. Mas acho que a gente consegue perceber um tanto, né, de estrutura de álgebra aparecendo, porque, então, em Mollien já consegue. Quem mais?
Deixa eu lembrar. O Burnside usa... Então, o de Burnside eu não sei, porque é com grupos de Lee, né? Isso eu achei bem interessante também. Então, eu teria que dar uma estudada a mais. Mas, com certeza, né, tem um pouquinho, assim, de inspiração em teoria de decomposição, de álgebra e tudo mais, né? Acho que Frobenius foi mais via matrizes. Entendi. Eu falo começo, mais mesmo, então... meio sem saber, tá? Eu estou chutando, tá bom? Mas deve ser isso. Pelo que eles fizeram, né, anteriormente. Porque realmente eu não olhei as demonstrações desses teoremas que cada um fez, mas é mais ou menos chutando pelo que eles faziam na época, né? Uhum. Justo. Mas é interessante ver, né, tipo, como as coisas eram antes de virar uma coisa tão consolidada assim que nem a gente tem. Então, uma coisa que eu não falei, que eu acho que vale a pena falar, é que a matemática, a álgebra que a gente estuda hoje em dia é por causa da Noether, né? Eu devia ter falado, esqueci, perdi a chance. Eu comecei falando com aquele negócio lá daquela conversa dos homomorfismos e tudo, mas é isso, a teorema do Wedderburn, a gente estuda já na linguagem transformada depois da Noether com os módulos dela, né? É completamente influenciado por que ela fez. Certo? Isso eu devia ter falado, mas bom, estou falando agora. Aparentemente foi ela que enunciou o teorema do homomorfismo do jeito mais usual que a gente conhece também, né? Então, assim, para ter uma noção dessa visão. Não sei exatamente, mas ela com certeza tipo, unificou, né? Ela fez de novo. Tem, eu acho que um artigo dela, o de 29, eu acho que é tipo um livro, assim, tem 4 capítulos e ela faz tudo, né? Faz teoria, grupos com operadores, né? E aí ela refaz os resultados de grupos, mas aí com operadores, que está relacionado um pouco com a ação de grupos, né? E aí esses teoremas todos, homomorfismo, tem o Jordan Holder de novo, e tudo mais. Então, quer dizer, é a organização mesmo, né, da álgebra estrutural como a gente faz hoje em dia. Isso foi assim, marcante mesmo para a transformação, né? Sim. Uhum. Tem um texto aí que o Vitor encontrou enquanto a gente estava preparando a divulgação, que fala como a reinterpretação dela contribuiu para a topologia algébrica, acho que era. Eu ia comentar disso, inclusive, também, né? Que você falou que as ideias dela influenciaram outras áreas, né? E realmente, isso é uma coisa até que, sei lá, a gente não tinha a menor ideia antes de ir atrás para saber que ela realmente tinha influenciado na topologia algébrica, sabe? É incrível, né? E a gente falou assim, nossa, eu não dou conta do meu pedacinho aqui, como é que tem alguém que faz tanta coisa, né? Mas pessoas isso, fenomenais, né? assim. E é bom, né, que tem essas pessoas, né? Porque enriquece bastante, né? Porque a gente consegue andar bem, transitar bem nesses mundos porque tem essas pessoas, né? Pois é. Eu vou encerrar a gravação e a gente pode continuar conversando sem ficar lá. Tranquilo.